Queria iniciar, então, né, dando boa tarde a todos. A gente vê aqui alguns, a Lucia, a Delmari, o Padre, Neto, Marcel, a Luciana, a Rocieli, né, Ana Paula, o Adriano, o Douglas, o Heraldo, a Ivana, a Fabiola, a Cíntia, a Adriana, do PET, o professor Arthur, de Foz do Iguaçu, o professor Herrero, doutor César, que é o nosso ilustre convidado, e o Gilson, que vai cuidar da gente para a gente não se desconectar. Né? Queria iniciar agradecendo a presença de todos e dizer que a gente teve a ideia de conversar um pouquinho, porque tem muitos desafios, tem muitos questionamentos, né? A gente está num processo de sofrimento bastante grande, e não é um só, somos todos, né? Eu diria que o infantil, de 0 a 3, e o superior são os que mais estão, nesse momento, sendo afetados de uma maneira bastante agressiva, né? E dizer para vocês que o Cinep está sempre junto, né? O que vocês necessitarem, a gente pode ajudar. Eu só digo que a gente só não pode ajudar resolvendo o problema da pandemia, né? Que parece que agora veio bastante pesado para o estado do Paraná. Eu acho que a gente vai aí passar umas 3, 4 semanas ainda de bastante sofrimento, né? E dizer que a gente está junto, dizer que a educação se faz a muitas mãos, e nós do Cinep, graças a Deus, somos né, temos assim um grupo de associados muito bom, muito inteligente, muito participativo. E passar a palavra para o professor Herrero, que vai falar em nome do superior. Como todos vocês sabem, eu não sou da área do superior, né? Nossa escola nós temos só até o médio, tenho estudado bastante, até o Fundamental 2, tenho estudado bastante, né? Toda a questão do médio e superior aí para fazer minhas vezes de presidente, mas eu estou como presidente só até novembro. Já falei para o doutor César que depois de 4 anos de trabalho voluntário, vou passar o bastão para outra pessoa, né? E dizer que nós estamos juntos. Por favor, professor Herrero. Professor Herrero, talvez eu tenha que sair, peço desculpa, porque o Ademar vai precisar usar o computador para fazer uma live com o pessoal da, se eu não me engano, é com o nosso ministro das Finanças lá, o Guedes. Tá bom? Então, se eu sair, me perdoe. Ok, Cris. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente para coordenar essa apresentação com o doutor Ismaioto, que vai abordar os temas desconto mensalidades, retorno das aulas presenciais, calendário escolar. E juntos nós queremos ouvi-los e trocar uma opinião, experiências, enfim, como é que a gente pode se ajudar aí nesse momento da pandemia para iniciarmos o segundo semestre. Também contamos aí com a participação do Douglas, nosso vice-presidente do Cinep, que também é do Superior, que também poderia nos ajudar aí, Douglas, assim que você tiver qualquer intervenção, por favor, fique à vontade para você deixar aqui também o seu registro, a sua opinião, a sua experiência. Sem demais delongas, professor Ismaioto, professor doutor, né? Eu sempre chamo o Ismaioto de professor, porque ele foi professor da minha esposa, né? Ainda na Unicuritiba, no curso de administração, eu sempre o chamo de professor Ismaioto. Para mim é uma honra chamá-lo de professor Ismaioto. Com a palavra, professor. Obrigado, professor Herrero. Eu, na verdade, ontem até também me chamaram e pediram desculpas. Falei, não, pode chamar, fico mais honrado com o professor do que com o doutor, para ser bem franco. Prefiro o título de professor do que o de doutor, até porque não tenho doutorado, então esse título de doutor é de origem social, aí, usado para médicos, advogados, mas eu me considero ainda um professor, por mais que esteja um tempo afastado aí das salas de aula propriamente ditas, né? Mas vamos lá, então, pessoal, a gente tem... o momento continua sendo evidentemente difícil, né? Nossos dramas se alternam, ora trabalhistas, ora educacionais, ora financeiros, valor de mensalidade, descontos, e, ao mesmo tempo, tudo acontecendo, né? Estamos no momento de captação. Se as captações de julho já eram difíceis, nesse momento, imagino que para todos estejam ainda mais difíceis. E a gente teve dois grandes eventos aí na nossa área educacional e no
ensino superior em especial, né, 2 instituições tradicionais, recentemente passaram por aquisições e estão tomando conta aí da mídia do Simples, tomando conta da pauta do Simples, né, com audiências, com medidas judiciais, e, enfim, momento um pouco turbulento. Então, não gosto de individualizar nada, né, nem estou autorizado a isso, mas não dá para a gente ignorar que existe esse movimento importante, significativo, acontecendo com 2 instituições, né, de Curitiba, Unicuritiba e Universidade Positivo. Nos 2 casos, o Simples teve uma atuação muito forte, uma reação meio, talvez até desmedida, e nos 2 casos sem conhecer a fundo exatamente o que estava acontecendo nas respectivas instituições. Isso é muito ruim. Num primeiro momento pode parecer para as outras instituições algo meio irrelevante, que no fundo até puxa o foco deles mais para essas 2 instituições nesse momento, mas acho que isso afeta todo o segmento, afeta a todos nós, né, porque o Simples, né, afiou as garras, está mais atento, né, ele já não tinha concordado em fazer nenhum termo aditivo à convenção, autorizando reduções ou autorizando suspensão de contratos de trabalho. A gente tem aí uma quantidade grande de clientes que tinham atividades práticas programadas, né, para o semestre letivo, como acontece em todo semestre, principalmente os cursos da área de saúde, e alguns deles estão 100% inativos e mantendo 100% dos salários dos professores por um certo radicalismo aí que houve por parte do Simples. Então, isso nos incomoda, né? Tem alguém, acho que... Aí. Só para não deixar o microfone aberto, quando for falar, aí sim. Então, acho que a gente precisa agir com certa cautela, né? Estávamos falando agora há pouco sobre isso com a Adriana, que está sendo cautelosa em convocar os professores para uma reunião virtual, explicar o que vai acontecer, por que precisa acontecer. Acho que isso é produtivo, né? Tratar o assunto dentro de casa, para que a gente depois não tenha algumas surpresas ou tenha que prestar algum tipo de esclarecimento que não só em casa, mas aí Ministério Público ou coisa que vale. Nosso primeiro tema principal, né, o que foi pautado para hoje, é a questão dos descontos. Então, acho que temos uma situação, não vou dizer confortável, mas ela já foi mais beligerante. O que a gente sente, né, dentro do que estávamos falando agora, inclusive, é que os cursos que têm atividade prática e que não se realizou e que não está se realizando são os que estão sendo mais pressionados a oferecer descontos, porque a atividade prática não está, de fato, acontecendo. Algumas instituições não conseguiram suspender os contratos de trabalho ou reduzir os salários por conta da medida provisória, mas fizeram isso, por exemplo, com o pessoal administrativo. E aí, porque fizeram isso com o pessoal administrativo, os alunos, não raramente, estão achando que isso é um toma lá da cá, né? Já que reduziu o salário dos empregados, não seria moral não reduzir mensalidade. Então, assim, legalmente, uma coisa não está vinculada à outra, nunca houve esta vinculação, não se sintam moralmente desconfortáveis, e realmente todo mundo precisou fazer caixa e reduzir despesa para enfrentar a inadimplência, para enfrentar os custos adicionais que já tiveram, e principalmente aqueles que ainda teremos, né? Porque a gente espera um dia retornar à atividade presencial, e no momento que isso vier a acontecer, não tenho a menor dúvida que isso vai exigir muito investimento não programado, não planilhado, né? E as turmas reduzidas, né? Alguns em casa, outros presenciais, mas os presenciais com uma estrutura e com um protocolo sanitário muito intenso, muito forte. Então, basicamente, é preciso, sim, fazer caixa, é preciso, sim, tentar reduzir ao máximo as despesas nesse momento,
né, independentemente disso estar ou não atrelado a algum tipo de desconto. Para as instituições que têm atividades práticas, né, que não estão acontecendo em momento algum, que já não aconteceram no primeiro semestre, a gente teme que, se não negociaram nada ainda com os alunos, isso gere algum tipo de demanda, algum tipo de questionamento. Então, na medida do possível, a gente recomenda que alguma alternativa a instituição crie. Por exemplo, curso de medicina tem internato nos 2 últimos anos, normalmente. Os internatos não estão acontecendo, né? As instituições mantiveram, como regra geral, a cobrança das mensalidades integrais, porque estão considerando, claro, que em algum momento isso vai ter que acontecer, e no momento que tiver que acontecer, vai existir a necessidade de remunerar os terceiros, né, os parceiros onde acontece o internato, mas, de qualquer maneira, já não aconteceu. Então, talvez seja o caso de fazer algum tipo de diferimento, né, reduz um pouco agora, cobra essa diferença para frente. Então, assim, não há nenhuma imposição legal, mas eu diria que a prudência recomenda que se criem algumas alternativas, ainda que avaliando caso a caso, né, individualmente, mas a gente sugere que as instituições que não fizeram nada ainda, eu sei que muitas já fizeram, mas quem ainda não conseguiu não fazer nada, reavalie, porque a gente tem sentido que a pressão tem aumentado bastante, e neste caso concreto de total ausência de atividade prática, e em paralelo ela sendo cobrada, né, os próprios órgãos públicos, judiciário, está todo mundo começando a achar que isso precisa ser revisto. Nós imaginávamos que a paralisação das atividades práticas iam ser por 30, 40, 60 dias, e é verdade que já estamos há 120 dias parados, e nesse momento nenhum de nós consegue apostar que nos próximos 30, vamos dizer assim, a gente volta com a atividade presencial. Então, esse é um dos pontos que a gente queria abordar. Ainda sobre esse tema desconto, eu quero relembrar, nós fizemos um evento, acho que foi o último até que eu participei, um evento presencial que foi, se eu não estou enganado, no final do ano passado, no Cinep, para tratar de desconto, mas sob a ótica daquela nossa lei estadual que diz que os veteranos têm direito às mesmas promoções e descontos que os calouros. Então, só relembrar que no Paraná a gente tem a Lei 18.822, essa lei já é de 2016, e ela impõe às empresas de telefonia, às empresas de TV a cabo, às operadoras provedores de internet e às instituições privadas de educação que concedam aos alunos veteranos os mesmos descontos e promoções que oferecem aos calouros. Então, cuidado com as promoções para tentar trazer alunos de fora. Isso vale tanto para calouros quanto para alunos que venham transferidos. Lembrem, independentemente do aspecto ético e predatório de uma eventual abordagem mais agressiva para tentar buscar alunos via transferência, que a gente tem uma lei estadual dizendo que estas condições especiais para os alunos ingressantes deve ser oferecida automaticamente também para os alunos veteranos. Então, cuidado com estas políticas agressivas. Eu não vou repetir todo aquele evento que a gente fez, mas quem quiser, anota aí, dá uma olhadinha na Lei Estadual 18.822, essa lei é do dia 29 de junho de 2016. E aí é uma lei de 4 ou 5 artigos, basta olhar a lei, não vai ter a menor dificuldade de compreender e, de repente, perceber eventual risco que está se expondo e colocando a instituição. Repito, independentemente da questão ética, da questão predatória, né, do canibalismo que a gente acaba vendo entre as nossas instituições, que, infelizmente, são, às vezes, mais concorrentes do que co-irmãs. Isso faz parte do mercado, da livre iniciativa. Só cuidado, meu papel aqui não é puxar a orelha de ninguém, nem dar lição de ética
ou coisa que vale. É só fazer os alertas jurídicos que me cabem na condição de advogado, porque, como já dissemos no passado, basta um diretório observar isso e observar algumas práticas mais agressivas, que vai conseguir estender para todos os alunos, e não só para os ingressantes, uma condição financeira muito especial e muito favorável. Então, cuidado com esse tema aí. Além da questão dos descontos, e depois, no final, acho que fica mais fácil abrir para a pergunta de todas as naturezas, e daí vão anotando aí, por favor, para, no final, se colocar alguns que... Alô? Ah, é? Juliano, está com o microfone aberto, por favor. Não dê mau exemplo. Vamos lá. Próximo assunto que a gente tinha combinado para tratar com vocês é a questão do retorno. Eu acho relevante a gente compartilhar com vocês tudo que tem sido feito, tudo que tem sido tentado, para não parecer que o Cinep e sua diretoria não estão se movimentando. A gente tem feito uma movimentação intensa junto a municípios, junto ao Estado do Paraná, junto ao governo estadual. Não sei se todos sabem, mas existe um comitê criado no governo do Estado para tratar do assunto volta às aulas, para tratar de quais devem ser os protocolos utilizados quando do retorno, e eles não cogitam, nesse momento, sequer começarmos a falar em datas. O Cinep foi convidado, o Cinep está participando ativamente desse comitê e dos protocolos que estão sendo desenvolvidos, mas está difícil arrancar do governo do Estado ou de alguns municípios algum comprometimento, algum compromisso em relação à data. Ou a gente está desenvolvendo um novo raciocínio, em vez de falarmos em data, porque eles dizem que data é impossível falar, a gente está tentando obter pelo menos uma condição mais ou menos assim. Então, tá bom. Em que momento será possível voltar? O que precisa acontecer? Em que estágio deveremos estar, enquanto cidade ou enquanto Estado, para que a gente tenha autorização de retorno? A partir do momento que eles fixem um critério objetivo, pelo menos a gente tem um critério objetivo para perseguir ou para saber que quando estivermos próximo dele, nós retornamos. Para quem não está acompanhando tão de perto esses temas, eu lembro que, por exemplo, em Curitiba, a gente tem as 3 bandeiras, né? A bandeira amarela, que é a situação menos crítica, a bandeira alaranjada e a bandeira vermelha. Se vocês olharam o decreto municipal que criou as bandeiras, em nenhuma das 3 bandeiras está previsto o retorno das aulas presenciais. Em nenhuma delas. Ou seja, a gente só vai ter retorno de aula presencial, segundo este decreto, se a gente não tiver sequer a bandeira amarela. Então, teremos que ter a verde, que é a vacina, talvez, ou o risco zero de contaminação, o que significa dizer que a gente estaria muito distante. Então, isso está sendo trabalhado, a gente está fazendo pressão, né, dentro do que é possível fazer nos diversos órgãos, em diversos municípios. E uma notícia ou um alento para todos nós é que, em Foz do Iguaçu, para quem não sabe, foi publicado um decreto na semana passada, autorizando o retorno das atividades presenciais práticas de laboratórios na graduação, no ensino superior, e atividade do 3º ano do ensino médio, presencial, tudo isso a partir da próxima segunda-feira, dia 27 de julho. Então, no Paraná foi o primeiro passo relevante para o retorno das atividades presenciais, ainda é só um pedacinho, né? São só as atividades práticas, laboratoriais para graduandos, né? Para os alunos formandos na graduação superior e o 3º ano do ensino médio, provavelmente visando a complementação, a formação para os vestibulares de fim de ano, para o Enem e assim por diante. Mas, pelo menos, foi um começo. A reação do Estado do Paraná não foi boa, mas, felizmente, não foi, na minha percepção, pelo menos sob o ponto de vista jurídico, a mais adequada. O núcleo regional, lá de Foz do Iguaçu, soltou uma nota de esclarecimento,
querendo dar a entender que o decreto não tinha validade, não tinha eficácia, e que ele não poderia autorizar o retorno das aulas, porque isso seria uma prerrogativa do governador, conforme decreto tal. A gente fez hoje uma nota de esclarecimento em nome do Sinep, encaminhamos para todas as escolas associadas, eu soube que também para as autoridades estaduais, esclarecendo, ao contrário do que diz o núcleo, que os decretos são sanitários, não tem nada a ver com educação, e como decretos sanitários, né, os municípios têm, sim, prerrogativa e autonomia para decidirem ou deliberarem de forma contrária ao decreto estadual. Foi assim que já decidiu o STF, e se isso vale para quando o prefeito manda fechar mais do que o Estado, isso tem que valer para também quando o prefeito manda abrir mais do que o Estado. Então, a gente fez uma nota de esclarecimento, em resumo, dizendo isso. Nem o governo do Estado, através dos decretos sanitários, nem o do município, através do decreto sanitário, estão legislando sobre questões educacionais. Estão apenas legislando sobre questões sanitárias, estabelecimentos que podem ou não abrir. E eles autorizaram a atividade presencial, ou o município de Foz do Iguaçu autorizou a atividade presencial na Escola de Educação Básica, para o terceiro ano do ensino médio, e nas instituições de ensino superior, para as atividades práticas laboratoriais para os formandos. Então, a gente está esclarecendo isso e, de certa maneira, dizendo assim, portanto, quem quiser reabrir ou voltar com as atividades presenciais nessas condições, e, evidentemente, seguindo todo o protocolo sugerido no próprio decreto municipal, está autorizado a fazê-lo a partir de segunda-feira. Então, como eu disse, foi um primeiro passo dentro do Estado, acho que é um primeiro passo relevante, né? Longe de ser o ideal, longe de ser o que queremos, mas, por outro lado, com esse momento que a gente está vivendo, pelo menos aqui na região metropolitana e em Curitiba em especial, né, onde me parece inegável que a situação piorou, se agravou. Então, não sei se seria realmente o momento de voltarmos com as atividades. Entre nós, escolas, há uma certa divisão, né? Algumas admitem que, mesmo autorizadas, não devem voltar de imediato com as atividades presenciais, né? Outras estão muito ávidas por retornar, isso desde o berçário até a pós-graduação. Cada instituição tem a sua visão, a sua percepção, e isso vai fazer com que a gente talvez não tenha uma uniformidade, pelo menos não num primeiro momento. Eu acho que os jovens que se aglomeram em bares ou restaurantes poderiam, com um cuidado e uma imposição de cuidado muito maior da nossa parte, entre aspas, se aglomerarem em algumas salas de aula. Mas isso, nesse momento, é difícil algum governante assumir esta responsabilidade, mas quero dizer assim, a gente tem trabalhado insistentemente nesse assunto. Deveremos adotar uma estratégia até um pouco diferente agora. Eu acho que é talvez mais viável a gente tentar bloquear isso, não com um único interface, não via Estado, talvez via município, né? Talvez a gente fazer uma solicitação no município da Araucária, outra no município de Campo Largo, outra no município de Curitiba, e São José dos Pinhais, e assim por diante. Talvez encontremos um eco num desses municípios, e aí a gente começa a abrir um precedente que possa vir a ser seguido por outros prefeitos. A gente sabe que entre a região metropolitana existe um grupo, né, de prefeitos, né, os prefeitos da região metropolitana, eles têm uma associação deles que não necessariamente faz exatamente tudo como o prefeito de Curitiba, às vezes sim, às vezes não. Então, quem sabe a gente consegue, assim como conseguiu lá em Foz do Iguaçu, e houve um trabalho intenso da nossa regional, lá do nosso pessoal local. O Arthur, eu sei que está participando aí, quero aproveitar na pessoa dele, cumprimentar todo o esforço, toda a iniciativa que eles tiveram para conseguir este espaço, este passo importante, né, para o retorno presencial junto ao prefeito de Foz. Então, esse é o caminho que a gente vai
vai seguir, vai trilhar, a gente sabe que é difícil, não vamos desistir, mas cá entre nós, educação superior, talvez, tirando as atividades práticas, talvez seja o segmento que menos está sofrendo para prestar o serviço. Mal ou bem, nossos clientes, nossos alunos são adultos, conseguiram se adaptar muito mais facilmente do que as crianças nessa atividade à distância, né? Alguns já tinham uma ou outra disciplina à distância. Depois, eu vou querer ouvir algumas experiências de instituições de ensino em relação a também conseguir alguma coisa de atividade prática nessa modalidade digital, nessa modalidade virtual, né? Seja por uma vídeo ao vivo, né? Uma atividade síncrona, mas, enfim, vocês têm uma capacidade de adaptação e de inovação que é louvável, que é invejável. Acho que eu já disse isso outro dia, a gente está quebrando esse ano todas as regras da gestão, né? Ninguém tinha nada do que fez esse ano planejado, programado, ou uma experiência onde se basear. Não havia livro, não havia case, não havia nada. Todos saíram ao mesmo tempo tentando encontrar soluções, né? A parte boa da pandemia foi isso, todo mundo conseguiu inovar, se renovar, se superar, né? Um ajudando o outro, né? Um se baseando na experiência do outro, mas tudo isso, né? Trocando o pneu com o carro em movimento, o que, sem dúvida, não é uma coisa simples. Então, todos estão de parabéns, estamos longe do fim de tudo isso, né? E isso vai nos dar boas experiências, boas lições para depois do retorno das aulas, mas nesse momento é isso que temos. Depois vamos querer ouvir, né, professor Herrera, as experiências de vocês nas atividades até então obrigatoriamente presenciais, práticas, que estão conseguindo realizar na modalidade à distância também. Por fim, dentro do nosso script aqui, a gente vai falar um pouquinho de calendário. Então, quando eu falo com qualquer instituição, mas principalmente com vocês da educação superior, eu gosto de começar dizendo assim: lembrem que vocês têm autonomia. Mesmo as faculdades, vocês têm total autonomia para definirem seus calendários. O máximo que a legislação faz é nos impor diretrizes curriculares e, dentro delas, inserir quantidade mínima da carga horária do curso, e temos na LDB, evidentemente, a quantidade mínima de dias letivos. Quando começar, quando terminar, e o tamanho das férias, sejam as de meio de ano, sejam as de final de ano e começo do seguinte, cada um tem total autonomia para definir. Evidentemente, imagino que todos, ao longo deste primeiro semestre civil, foram obrigados a rever seus calendários, né? Por mais que a atividade não tenha parado totalmente, né? Nós prestamos serviço de uma forma completamente diferente daquela que estamos habituados a fazer, né? Não tivemos quase nada de atividade presencial. Imagino que quem teve muita atividade presencial este semestre teve um mês de aula, né? Começando ali por meados ou no último terço do mês de fevereiro. Depois já tivemos a parada, e aí um tempo de... E agora, o que vamos fazer? Todo mundo levou aí, talvez, uma semana, 10 dias ou 20 dias para se reinventar, se adaptar à nova realidade. Começaram as atividades não presenciais, vamos chamar assim, no primeiro momento, que foram se aperfeiçoando, foram melhorando, né? Assim como nós, no início, não sabíamos fazer essas reuniões por vídeo, fomos aprendendo, fomos acostumando, e hoje a gente já começa a achar que a melhor maneira de fazer reunião é essa que a gente está fazendo agora, né? Por vídeo. Para que reunir todo mundo? Para que perder tempo com deslocamentos? Enfim, estamos aprendendo um novo normal, né? Os alunos também, as instituições também, né? O MEC nos flexibilizou muita coisa cá entre nós, né? Estamos com total flex entre o presencial e o EAD garantidos até 31/12, fora aquilo que a gente já nos permitia. Então, ótimo, estamos 100% legalizados, mas cada um tem que reorganizar seu calendário.
Eu me preocupo muito com o calendário de 2021, né? E quero só chamar a atenção, embora isso para a maioria talvez seja o óbvio, o ululante, mas não custa a gente lembrar. Não medimos a atividade à distância pelo tempo das nossas videoaulas, né? Eu posso considerar um tempo de atividade acadêmica efetivo, né, superior ao tempo das nossas videoaulas. Assim já acontece na IAD, e assim a gente também pode considerar aqui nas nossas atividades não presenciais deste momento. O que vocês precisam ter é registro de tudo que é feito, e não esqueçam de uma coisa que é super relevante, e a gente acabou de ver um grande problema, inclusive que está judicializado com aquelas instituições que a gente comentou, que o problema e a liminar que foi deferida foi porque a instituição não aprovou internamente as mudanças que fez. Então, atenção, lembrem, todos os senhores, independentemente da natureza da instituição, das faculdades, as universidades, todos têm um regimento. Ou seja, vocês, com a autonomia que têm, criaram uma norma interna e, invariavelmente, em sua norma interna deve estar escrito que as mudanças nos projetos pedagógicos ou que os projetos pedagógicos precisam passar pelos seus conselhos internos, quando temos dois. A maioria tem dois, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o Conselho Universitário ou Conselho Superior, seja qual for o nome que se dê. E tendo ou não um ou dois conselhos. Via de regra, as mudanças nos projetos pedagógicos devem estar aprovadas lá nestes respectivos conselhos. Quem ainda não tomou cuidado de reunir seus conselhos, faça. Quem adotou as mudanças e não formalizou ainda, faz uma portaria com uma data mais para trás, faz uma portaria ou do diretor-geral ou do reitor, ou seja, da autoridade acadêmica máxima, estabelecendo esta nova regra da oferta à distância. Pode fazer os considerandos, né? Considerando a pandemia, considerando a autorização do Ministério da Educação, considerando o parecer, considerando a medida provisória 544, enfim, existem alguns considerandos que se pode fazer, não são absolutamente necessários, mas eu recomendo que alguns deles constem, ainda que de uma maneira simplista, mas considerando a situação deste momento, o diretor ou o reitor adotou tal medida. E aí já indica qual é a mudança do projeto pedagógico e da prestação do serviço educacional. E faz essa portaria com o último artigo dizendo que ela é ad referendum do seu conselho interno. Ou seja, ela é uma portaria que entra em vigor na data da sua publicação, mas que terá que ser referendada pelo órgão próprio, seja o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, seja o Conselho Superior ou o Conselho Universitário. Para quem observem lá, porque em alguns regimentos precisa passar pelos dois. Precisa passar primeiro pelo CONCEP ou pelo CEP, para depois chegar no Conselho Superior ou no Conselho Universitário. Se for assim, faz uma reunião marcada para o mesmo dia para os dois conselhos, realiza a reunião num conselho, aprovou, já realiza no segundo, aprovou, estamos regularizados. Lembrem que o Ministério da Educação mandou que vocês informem estas alterações lá no EMEC. Então, nós precisamos, para informar no EMEC, nós teríamos que, inclusive, ter esses atos. Para quem descuidou disso, ainda dá tempo. Então, faz a portaria de forma imediata, faz com data lá de trás, faz ela ad referendo e depois renova e referenda ela nos órgãos colegiados próprios de cada instituição. Esta formalidade é, sim, bastante relevante. E, dentre estas medidas, a revisão do calendário acadêmico também é necessária. Eu não sei se todos tomam cuidado com essa formalidade, mas eu diria que, com uma certeza de 98%, todas as instituições têm previsto no seu regimento que cabe a um desses conselhos, ou a ambos, fixar e aprovar o calendário acadêmico de cada ano letivo ou de cada ano civil. Então, por favor, também observe isso, né? A gente cria a norma para cumpri-la. Se a gente mesmo não cumpre a própria norma interna, isso
nos deixa fragilizados. Então, façam a revisão. Nesse momento, as instituições não estão sendo questionadas, todo mundo está entendendo a força maior, está entendendo o momento, mas basta numa briga judicial alguém querer não entender e começar a cobrar estas formalidades, entendo que a gente precisa estar com isso em ordem, não nos custa nada. Faz a reunião do conselho virtual, né? A maioria tem uma composição grande, tem os representantes do corpo discente, representantes do corpo docente, representante dos coordenadores, representante da comunidade, enfim, revejam lá as suas composições, marquem as reuniões virtuais, referendem aquilo que a direção foi obrigada a decidir em caráter de urgência, em caráter de emergência, e esta demanda, esta força maior e esta urgência justifica que a gente tenha implementado as alterações, num primeiro momento, por um ato da autoridade acadêmica máxima, né? E, no segundo momento, num segundo ato, a gente referenda isso junto aos órgãos colegiados. Então, reforçando, nós temos uma total autonomia para deliberarmos sobre este tema, mas precisamos saber usar a nossa autonomia dentro das nossas regras internas, dentro das nossas diretrizes internas, e aí confiram lá nos regimentos qual é o procedimento que a gente deve adotar. Basicamente, a gente tinha pensado em provocar as nossas discussões com esses 3 temas, não sei se o professor Herrera ou o professor Douglas querem fazer alguma complementação, e aí ficamos aqui à disposição para debatermos um pouquinho esses assuntos ou outros que vocês tenham dúvida e queiram discutir com a gente. Eu deixo a palavra aberta, então, para a gente iniciar a discussão. Seria muito interessante que os participantes expusessem as suas opiniões, como estão lidando com essa situação, para que a gente possa ter uma visão, como cada um está lidando com isso e, de certa maneira, nós podemos ter uma contribuição para tudo aquilo que está sendo discutido hoje. A respeito de descontos e mensalidades, captação de alunos, alguém gostaria de fazer algum comentário? Douglas, gostaria de fazer algum comentário? Adriana, gostaria de fazer algum comentário? Eu vou começar a fazer alguma coisa para rolar essa bola aí, para a gente poder começar a conversar, né, gente? É isso que eu estou tentando. Senão a gente, né, se a gente quiser fazer comentário, acho que ninguém, o Ismanhoto traz para a gente uma série de questionamentos, na realidade são inquietações, né? Porque nessa questão dos descontos, né, ao mesmo tempo em que ele alerta a gente de que nós precisamos tomar cuidado com o uso dessa ferramenta, né? A gente sabe que isso também é uma necessidade, é uma iniciativa e é uma vontade e uma pressão dos nossos alunos. Eu vou contar um pouquinho para vocês por onde que o que a gente tem feito na UPET com os nossos alunos. Nós também, assim como vocês, estamos vivenciando uma pressão muito grande por parte dos alunos por descontos. Nós, durante o primeiro semestre inteiro, a gente foi muito firme na questão de descontos e não concedemos absolutamente nada e tomamos o cuidado de não conceder para não abrir a possibilidade de questionamento por parte dos alunos. Trabalhamos muito com a questão de diferimento das mensalidades, oferecemos para os nossos alunos a possibilidade de fazer financiamento estudantil. A gente tentou encontrar maneiras para fazer com que os alunos com problema, né, ou com necessidade financeira, pudessem encontrar um caminho para fazer
o pagamento das mensalidades. Claro que o nosso nível de inadimplência aumentou bastante, assim como o de vocês deve ter aumentado também. E no segundo semestre agora, para a rematrícula, nós sentimos uma queda muito grande e uma pressão dos nossos alunos também, até a ponto de chegarmos na seguinte, né, situação, e que foi uma decisão que a gente tomou, de que nós faríamos a concessão de um desconto para os nossos alunos. Fizemos lá, né, um estudo das práticas que não daríamos, enfim, de uma série de custos que a gente poderia não ter, ajustes de matrizes curriculares também que a gente fez, da oferta de disciplinas, enfim, fizemos uma engenharia pedagógica e acadêmica, para falar a verdade, e nós fizemos a concessão para os nossos alunos de um desconto por tempo determinado. Então, nós concedemos, desde que o aluno fizesse matrícula até determinada data, um desconto, e depois daquela data, até outra data, um outro desconto, né? Então, a gente fez 9,5% de desconto para os alunos que fizessem a matrícula até a nossa primeira etapa de data, e, se caso eles deixassem de fazer a matrícula até a data 1, que a gente faria, então, um desconto de 4,5%. Os alunos, obviamente, tinham uma expectativa muito maior, a expectativa do aluno é de, no mínimo, 30% de desconto sempre, porque é o que se ouve muito na mídia, né? Isso tem dado, sim, tem provocado uma reação positiva em relação às matrículas e às rematrículas dos alunos. Assim, fizemos isso por perceber que esse seria, né, um caminho que a gente precisaria trilhar, especialmente nos cursos que a gente tinha atividade prática, mas nós fizemos isso em todos os cursos. Eu fiz um ajuste de oferta do segundo semestre bastante intenso, planejamos muito para que a gente pudesse fazer isso. Então, de algum modo, a gente respondeu a esse pedido dos alunos, e também porque a gente tinha, né, a questão do diferimento das mensalidades, do acordo, do termo de entendimento do Cinep, que trazia o diferimento como uma possibilidade. A gente de fato já tinha feito isso, mas aí a gente entendeu que tudo isso, né, todo esse pacote aí de expectativas poderia ser atendido por essa medida, que é uma medida por tempo limitado, né? Mas já estamos caminhando para um resultado um pouco menos ruim, né? Que eu acho que no final das contas, matrículas de vocês, mas as nossas rematrículas estão abaixo do que a gente tinha no ano passado, e as matrículas novas idem, né? Então, a gente pensar em alternativas para fazer a transição dos alunos. Então, é isso que a gente na UPET tem feito, e por onde a gente tem trilhado o caminho, né? Mas é muito iniciação e entendimento dos alunos também. Mas, enfim, né? A gente tem procurado se aproximar dos professores, para que a gente possa enfrentar isso junto, né? Mas com algumas perdas, com certeza, a gente, infelizmente, vai ter. Por incapacidade dos próprios alunos também, de fazerem frente, né, aos investimentos que precisam fazer, e a questão financeira das mensalidades. Então, é isso um pouquinho do que a gente está fazendo. Obrigado, Diana, pela sua valiosa contribuição. Eu vou dar aqui a nossa experiência lá, o nosso procedimento, na verdade, na Herreiro. Nós somos uma faculdade muito pequena, né, mas focada na área da saúde, então nós tivemos bastante dificuldade por conta das aulas práticas, né? Então, como a Adriana disse, houve uma pressão muito grande por descontos, e nós implementamos, então, um desconto linear de 10%, que iria até julho agora, porque a gente não pretende dar em agosto, né? Mas foi linear no sentido de que, como a faculdade é pequena, seria difícil você negociar com cada aluno, né, individualmente, porque os alunos se comunicam muito, né? O WhatsApp hoje é uma ferramenta, né, importantíssima de comunicação, e seria muito difícil você negociar individualmente. E isso diminuiu muito a pressão por busca jurídica, PROCON, né, e
e outros procedimentos, né, individuais, que realmente acabaram, né? Porque se o aluno tinha uma expectativa de desconto, ele teve, não tem mais o que ele discutir, né? Então, isso facilitou muito a nossa vida, embora isso a gente teve que arcar de alguma maneira, como disse a Adriana, né? Não tem como fugir, porque o custo não diminui, pelo contrário, né? Ele aumenta, mas foi uma maneira de diminuir a pressão e de facilitar a rematrícula, né? E em relação aqui à captação de alunos, eu acho que as instituições estão mais preocupadas, na verdade, em não perder alunos, né? Porque vai ser uma captação muito difícil, como muito bem disse o doutor Ismaioto, temos que evitar aí, né, uma campanha predatória, alguma coisa, não é, para buscar aluno a qualquer custo. Isso não vai acontecer, né? Nós consultamos através do nosso comercial os sites de bolsas, né? E eles relataram que realmente não há procura, né? O aluno está temeroso, né, de iniciar nesse segundo semestre. Ele não está, a decisão não é por valor da mensalidade, a decisão é se ele deve fazer ou não. Marcou para uma outra hora? Como ele está inseguro, muito provavelmente ele não vai fazer iniciar o curso, né? Não vai fazer essa matrícula, não vai iniciar o curso. Obrigada por ter avisado. Tá bom, querida. Um beijo. E então realmente deve haver uma captação muito pequena, mas isso não é motivo, né, para que haja aí uma concorrência predatória, né? É esperar, é um semestre, tá? E no próximo semestre essa procura deve aumentar novamente. Queria fazer duas colocações, professor, aproveitar sobre o desconto ainda, né? Então, primeiro, porque a gente, às vezes, está tão envolvido no nosso segmento que a gente não está muito atento para o que está acontecendo no mercado. Então, como a gente tem uma gama de clientes aqui de todas as atividades econômicas possíveis, eu não conheço atividade econômica que não tenha promovido redução de salário ou suspensão de contrato. Algumas no início disseram que não iam fazer, porque achavam que não iam precisar. Eu atendo muito fortemente o transporte de carga, que é um segmento que desde o minuto zero é um segmento de atividade essencial, eles não pararam, mas mesmo não parando a atividade, né, houve uma queda considerável na atividade econômica e eles, então, passaram a sentir a necessidade financeira de promover essas medidas de redução e de suspensão com o passar do tempo. Então, no mês de abril, logo que saiu a medida provisória 936, ela é de 1º de abril, muitas empresas disseram, não, eu não vou fazer nada, não, acho que não, estou funcionando, eu acho que logo volta, não vou mexer, coitados dos empregados, mas essa posição, até louvável no início, foi se alterando. Eu acho que até entre nós, escola, aconteceu isso, né? No primeiro momento, a gente estava meio cético que o período de parada ia ser longo e que a necessidade de caixa ia ser grande. Cá entre nós, quem tem loja em shopping, na hora que fechou o shopping, ele sentiu de imediato a falta de faturamento. Nós mantivemos a prestação de serviço. No primeiro momento, a maioria dos alunos ficou tentando pagar mensalidade, só começou a pressão por desconto, mas a inadimplência ainda não era tão grande. Eu imagino que devam ter percebido que a inadimplência cresceu no mês de maio, cresceu no mês de junho, porque foi o momento, né, do reflexo das reduções salariais e das suspensões, que continuam, né? Todas as empresas estavam ávidas, incluindo as educacionais, aguardando a prorrogação para se poder fazer redução de salário e suspensão de contrato, né? O governo, como sempre, vindo no conta-gotas, né? Ele está sempre atrasado com a medida provisória, está atrasado com a prorrogação, o Congresso deixa a medida provisória caducar, como caducou a 927, que tratava aí, entre outras coisas, do teletrabalho, da antecipação de férias, banco de horas especial, enfim, é o que temos, né, enquanto país, mas o que eu quero chamar a atenção é isso, assim,
Acho que o professor Herrero foi muito feliz, né, e todos que fizeram isso foram felizes, né? Bom quem não precisou, não deu desconto no primeiro semestre, mas dependendo da pressão, foi assim quase estratégico, eu diria assim, vou dar 10% de desconto. O aluno passa a reclamar que o desconto é muito baixo, mas ele teve um desconto. Isso, de certa maneira, parece que gerou um alento aos estudantes. Tá, tudo bem, é pouco, mas pelo menos deram 10%. Quem não deu nada, né, e a UPET foi uma, né, a Adriana disse que não deu, mas sofreu muito mais pressão, foi muito mais difícil segurar os alunos. Agora, se a gente já vinha todo semestre com uma dificuldade enorme de não perder aluno, né, de que todos renovassem as matrículas, neste em especial, não tenho dúvida que muita gente vai trancar a matrícula, não vai renovar, não porque não quer, mas porque realmente está passando por dificuldade, né? Eu tenho cliente que suspendeu o contrato por 60, vai suspender por outros 60, dependendo da faixa salarial, isso vai gerar uma renda mensal de, não pode ser mais ou menos boa, de metade do que ele ganhava. E conseguir viver com a metade do que ganhava, né? Para qualquer um de nós é sempre uma situação super difícil e a gente vai ter que fazer opções de corte, né? E às vezes, infelizmente, né, para quem às vezes tem muito pouca coisa para cortar, a educação acaba sendo a opção necessária, né? Ninguém quer parar de estudar, né? A maioria quer se formar o quanto antes, é um investimento que cada um faz na sua própria formação, principalmente o pessoal dos turnos da noite, que custeiam, como regra geral, sua própria faculdade, mas eu acho que a renovação das matrículas vai ser realmente difícil e desta vez, mais do que nunca, porque trazendo essa experiência sim, dos outros segmentos, incluindo indústrias que não fecharam, mas eu não conheço nenhuma atividade que não tenha promovido suspensão ou redução de salário. Só não sofreu nada disso quem é servidor público. Na iniciativa privada, praticamente todo mundo passou por isso, e aí, claro, esse momento é um momento da angústia, né? Me mantenho estudando ou não? Vou continuar com o salário reduzido? Como é que eu vou pagar a faculdade? Então, o diferimento pode ser uma medida boa para garantir a renovação da matrícula, que é dizer assim, então tá bom, você volta a me pagar lá em setembro, né? Julho e agosto não precisa pagar, algo nesse sentido, assim, porque realmente o que a gente vê no escritório aqui é que são muitos poucos trabalhadores que não tiveram ou redução de jornada e de salário ou suspensão do contrato de trabalho. Então, esse era o comentário que eu queria fazer. Sobre esse assunto, mais alguém quer comentar? Carmen, quer deixar sua experiência aí lá com o Grupo Marista? Sim, sim. O que a gente tem acompanhado, principalmente agora que reabre para o segundo semestre, para captação, na verdade, né? E a gente tem sentido exatamente na linha do que os senhores estão comentando, a dificuldade de você atrair o aluno, né? E por uma indefinição, né? Por uma indefinição do que vem pela frente, de o quanto eles podem ou não comprometer uma receita, porque pela ameaça de desemprego, pela ameaça de recessão, de fechamento da economia, né? Então, a gente, sim, sente isso, sentimos também a questão da inadimplência, né? Então, que nos faz aí ter, dentro da PUC, acho que como na maioria, a negociação individual, né? Então, a gente não tem o desconto flat, mas a necessidade de ter que renegociar, de ter que olhar para o estudante com toda a atenção para que você não o perca, para que você consiga retê-lo, mas o problema da captação é gigante, né? E o desafio da indefinição do retorno, né? Da indefinição de datas ou de prazos, está ou não perdido o semestre, então a gente começa a ouvir isso cada vez mais, né? Então, esses pontos são relevantes, chamam a atenção, porque aí vem uma queda de receita, vem todos os problemas
financeiros, né, que te acendem um grande alerta vermelho aqui, né, do futuro, né? Então, acho que o grande desafio agora, a gente, na PUC, com a abertura com o momento de captação, é a reação do estudante, né? Que não vem na medida, da maneira como foi planejado e orçado até um cenário de normalidade, né? Vamos passar, então, para o segundo tema, que é o retorno das aulas presenciais. Adriana, você poderia comentar como que vocês estão prevendo esse retorno lá na UPET? Eu vou comentar, eu não pautei junto com o Herrero, mas eu cheguei um pouquinho antes da reunião e peguei o Esmanhoto e o Herrero no começo e contei para eles. Então, assim, as nossas aulas de educação à distância começam a semana que vem, já na segunda-feira, porque a gente já tinha um calendário bem fechadinho, e a educação à distância, no final das contas, né, manteve seus picos e seu fluxo. No caso das atividades presenciais, para vocês terem uma ideia, eu acho que como vocês, nós fizemos 3 estudos e 3 ensaios de calendário, né? As aulas, a gente não ia férias em julho, porque imaginava que ia retomar, enfim. Mas hoje, as nossas aulas do presencial e do semipresencial retomam no dia 3 de agosto, mas a gente já imaginava que a gente poderia ter uma dificuldade dos alunos quererem voltar também. E a gente, acompanhando um pouquinho dos movimentos do Cinep e do que a própria definiu, a gente definiu internamente na UPET que nós faremos atividades. Desculpe te interromper, mas você está travando demais. Está travando. Adriana, tire a imagem, que daí talvez trave menos, está travando muito a sua fala. E tem alguém com o microfone aberto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de lugar. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu mudando de lugar melhora. Melhorou? Tira a imagem, deixe só o áudio que fica melhor também. Mas melhorou. Ok. Então, a gente... faz a tua presença aí. Oi? A tua foto... A minha imagem bem mais arrumada do que a que eu tenho hoje, né, gente? Nós continuamos vendo É até um choque, né? Quando vê a foto que a gente coloca e a imagem que a gente tem na pandemia, muitas vezes. Mas, enfim. Então, a gente escolheu assim, a gente já definiu, no finalzinho do mês de junho, a gente já definiu que a gente não voltaria com as atividades das aulas teóricas e que elas serão o semestre inteiro aulas online. Porque eu vou precisar privilegiar o espaço acadêmico da faculdade, dos laboratórios para as atividades práticas, que a gente imagina, né, que vão ser a gente vai ter que usar muito mais espaço para realizar o que a gente tem de atividade prevista. E nas atividades práticas de segundo semestre, a gente também, no planejamento, planejou agosto e setembro com a parte teórica, os professores estão se virando nos 30, junto com os coordenadores, para pensar em como fazer essas atividades mediadas por tecnologia. Tá? E para que a gente possa levar os alunos, e a gente já anunciou que a gente vai levar os alunos para o campus efetivamente no nosso plano a partir de outubro. Então, a gente está trabalhando no sentido assim, de organizar as atividades práticas mediadas por tecnologia nos primeiros meses do semestre, porque a gente não tem ideia, a gente imagina que vai ter, que a gente vai, né, pode alongar. Então, com isso, a gente deu para os alunos um horizonte de planejamento, né? De algum modo, a gente procurou trabalhar um pouquinho com a redução da incerteza. Olha, vai ser desse jeito. Os
professores vão planejar assim, vocês vão trabalhar desse jeito, e a partir de outubro a gente vai com as atividades práticas. É claro que eu preciso dizer para vocês assim, eu não tenho curso na área da saúde em anos finais ainda, com exceção de estética e cosmética. Então, essa situação da saúde, que é muito emblemática e muito forte na área da prática nos últimos anos, eu não vivo isso. E numa boa parte dos meus cursos, eu consigo organizar e estruturar o semestre para que a gente possa funcionar desse jeito, né? Mas se eu tivesse cursos na área da saúde lá nos anos finais, eu tenho certeza que eu teria um pepino na mão, né? Mas ainda assim, a gente trabalharia no sentido de procurar estruturar algum modelo nesse sentido que a gente fez. Então, é isso que a gente organizou, tá? Então, hoje eu fui lá na nossa unidade para fazer assinatura de cartas de redução de carga horária para o segundo semestre dos professores e tal, e aí eu vi uma professora saindo com um carrinho cheio de insumos, uma professora de gastronomia, né? Ela estava saindo com um carrinho cheio de compras ali, para fazer as coisas na casa dela e acompanhar com os alunos, e orientar e tudo mais. Então, a gente vai transferir as práticas para os laboratórios que vão ficar nas casas dos professores. Alguns professores vão na UPET também para gravar as aulas, as demonstrações práticas, né? Para os alunos fazerem a prática lá em outubro e novembro. Mas, como eu disse, porque a gente tem um portfólio de cursos que permite isso, né? Que a gente possa fazer desse jeito. Ok, muito bom. Mais alguém nessa área do retorno às aulas? Carmen? Bom. Deixa eu só abrir aqui meu microfone. Tá. Professora, a gente tem, dentro do nosso plano, a gente enfim, prioriza, sim, as aulas práticas para retorno, inicialmente, enfim, mas sem uma data, né? O que a gente está vendo, até relembrando um pouquinho, dentro da PUC nós conseguimos a autorização, enfim, aqui de Curitiba, da Secretaria de Saúde, para a gente conseguir voltar com as aulas dos formandos, né? Então, naqueles que precisavam de aulas práticas para se formar, que era o caso ali de odontologia, psicologia, enfim. Conseguimos fazer isso, e num segundo momento nós retornaríamos, então, com mais alunos ali dos formandos. Mas foi exatamente quando a curva começou a crescer muito, a curva de contaminação em Curitiba começou a acelerar e entrou no que eles chamam da espiral. E aí a universidade decidiu segurar. Então, nós suspendemos sem um cronograma de retorno, né? Sem uma data. Então, a gente espera, sim, a possibilidade de retornar, queremos retornar, enfim, mas sabemos, assim, não conseguimos ainda vislumbrar esse momento, né? Então, assim, tomara que consigamos logo, um pouco mais para frente, ter essa real noção, né? A gente já tem o como retornar, mas ainda não temos o quando retornar, né? Acho que é um complemento, assim, às falas, né? Nós retornamos também no dia... Tem alguém com o microfone aberto, hein? Nós retornamos no dia 3 de agosto também, a princípio aulas remotas, né? Mas prevendo a volta das aulas práticas, um pouco mais otimista com a Adriana, de repente para setembro, mas a gente deve pensar realmente nessa possibilidade de outubro, né? Pensando também na possibilidade de voltar e suspender novamente, né? Isso tem acontecido aí em alguns estados, então até essa possibilidade a gente deve pensar também. E preparando, né? Já preparamos, porque nós também, a exemplo da PUC, né? Nós tínhamos uma turma de odonto que estava se formando nesse semestre e nós conseguimos concluir a clínica, né? E para isso tivemos que fazer o nosso protocolo sanitário, né? Protocolado nas secretarias do Estado e na Prefeitura. E com isso nós já deixamos a faculdade pronta com o nosso protocolo sanitário, que é uma exigência, né, para voltarmos às aulas
presenciais e que não é fácil, né? Porque nós temos que cumprir todo aquele protocolo, desde a aferição de temperatura, né? Álcool gel, tapete sanitário, né? Pulverização da clínica e dos ambientes, né? Álcool gel, enfim, máscaras, né? Para todos os colaboradores, os IPIs, e tudo isso estamos fazendo de forma registrada, né? Como sempre diz o professor Ismaioto, tudo documentado, né? Com os colaboradores, possibilidade, né? Trabalho, questionários, né? Eles estão em condições de trabalho, porque não têm comorbidade, né? E tudo isso esperando a volta dessas aulas presenciais. Mas esse período foi muito bom, porque foi uma experiência, né? Um pouco os alunos formandos, e, inclusive, deu para eles muita segurança para eles saírem agora e trabalhar nos seus consultórios, né? Porque ninguém teve essa informação, né? De como devia trabalhar durante uma pandemia, né? Em função de um novo protocolo sanitário que até agora não existia. Então, eles saíram muito seguros, isso foi muito bom. Pena que no finalzinho, né, nós tivemos uma denúncia anônima lá, tivemos que suspender, mas, na verdade, já era o momento também que estava havendo crescimento, né, como bem disse a Carmen, nós já estávamos prontos para encerrar e acabamos encerrando, né? Mas eu acho que essa preocupação do retorno às aulas, ela deve mirar o calendário de datas, né, o calendário escolar, mas também mirar o protocolo sanitário, né? O próprio parecer, né, do CNE, esse 11/2020, deixa muito claro que nós podemos voltar desde que a escola assuma toda a responsabilidade, né? Então, eu acho que esse é um momento bastante delicado, né, para nós voltarmos. Professor, até se me permite um complemento. Pois não, Carmen? Até se me permite um complemento, eu estava hoje também numa reunião nacional, onde tinha do ensino superior também, e falamos um tanto sobre volta às aulas, né? E o que começa a ganhar força é o conceito de não voltamos mais esse ano, né? Então, ouvi isso de alguns representantes ali de várias universidades e IES aí em todo o país, né? Já a dúvida se realmente é possível retornar e nos causa preocupação, né? Porque, enfim, estamos em julho, temos né? Mas essa condição foi colocada, então, o que reforça para todas as faculdades, universidades, enfim, para todo o ensino superior, é o online, né? Está fortalecido, está estruturado, se estruturar para conseguir manter o mais tempo possível os alunos na modalidade remota, né? Muito bem. Professor Ismaioto, gostaria de concluir alguma coisa? O senhor falou algumas coisas, mais uma vez, assim, importantes, até sobre o aspecto jurídico, né, que é a formalização, né, dos cuidados na entrega do EPI, né, o fornecimento da máscara e os protocolos, né, para quem não viu esse decreto de Foz, mas basicamente ele diz que as salas devem ser compostas com 30% da capacidade, distanciamento de 2 metros, né, e não de 1, e máscaras, álcool gel, uma desinfectação grande dos locais, né? Nada, filha, com o pai. E a gente tem visto isso. Eu vou pedir, tem 2 usuários com os microfones abertos, desculpe a chatice, um eu não consigo identificar porque diz iPhone de user, e o outro é o da Fabíola, que eu acho que é lá da Fabíola, fechou dela. Mas tem mais um aberto ainda que eu não consigo identificar porque está sem nome, mas é um iPhone de user aí, então, por favor, se puder fechar e abrir só quando for perguntar, a gente agradece. Então, esses protocolos realmente são muito, muito relevantes. E isso que a Carmen citou
né, a gente tem sentido, né? Eu ontem, até na nossa reunião, porque cá entre nós, as federais estavam sem fazer nada até agora, dizendo que iriam repor esse calendário. Isso não é estranho, porque de tempo em tempo, eles têm sempre uma greve que dura meses, e aí eles prometem que vão levar 2, 3 anos para repor esse calendário, mas depois, na virada do ano, sempre está resolvido. Mas isso é com as federais, a gente evidentemente não teria essa prerrogativa. Mas nós, da área privada, que estamos de fato prestando serviço, a gente vai virar o ano, e se Deus quiser, virar o ano com um calendário novo, e todos esperamos que com vida nova. Eu acho que essa tendência de dizer, não, esse ano não volta mais, passa um pouco pela, talvez, vontade de que não volte também, né? A gente tem instituição que não está muito preocupada em voltar, porque ela tem uma inadimplência relativamente natural. Está conseguindo prestar o serviço dela na modalidade à distância. Vamos esquecer a área de saúde, né? E principalmente a maior quantidade de cursos no Brasil é na área de humanas. A área de humanas, para fazer na modalidade à distância, não está sendo difícil. Então, tem uma quantidade grande, talvez, de cursos, de instituições e de alunos que não estão mais com pressa de voltar. Eu acho que aí vai surgir a oportunidade para a gente começar, talvez, a focar, né? Então, área de saúde, atividade prática, tem que abrir. Eu, ontem, fui ao dentista, particular, por opção minha, claro, porque quero ir, como em algum momento eu vou ao médico, né? Ou, enfim, eu acho que o governo precisa pensar que vai precisar abrir as atividades práticas, talvez antes do que as teóricas presenciais. Talvez a gente, da educação superior, comece a direcionar para esse lado, porque essa é a parte que não está sendo oferecida. Cá entre nós, a gente não pode fugir de algumas realidades, né? O internato não está acontecendo no curso de medicina. E aí o que os alunos do 5º e 6º ano fazem? Já estão tendo suas vidas profissionais postergadas, né? Se a gente não der conta de oferecer tudo em 6 meses, o que faria em 1 ano em termos de internato, se não conseguir validar uma carga intensiva, como eles vão concluir o curso? Então, eu acho que a gente deve começar a pensar que as atividades práticas, né, seja qual for o curso e a área de conhecimento, que elas talvez tenham que voltar antes, porque eu consigo até administrar melhor, não todo mundo voltando para dentro do campus, mas alguns alunos para dentro ou do local do internato, ou do local da atividade prática laboratorial, ou da cozinha, da cozinha escola, e assim por diante. Acho que talvez a gente deva pensar diferente, né? Reavaliar e pensar que seja mais fácil nós brigarmos, num primeiro momento, para voltar com essas atividades práticas, como aconteceu em Foz, e, num segundo momento, pensar nas aulas teóricas presenciais. As aulas teóricas, a gente está dando, no superior, a gente está dando conta através da educação à distância ou das aulas virtuais. A prática é que está mais difícil. Então, acho que a gente deve, talvez, não brigar no voltar tudo. Talvez voltar primeiro às atividades práticas. Acho que o superior devia pensar nisso. Ismanhoto, se me permite, eu acho que essa é uma maneira, né, da gente fatiar o problema. E pode ser realmente uma estratégia de abordagem da gente, do sindicato, de fazer isso. Eu sei que, muito possivelmente, esse argumento já deve ter sido usado pela equipe que faz o contato com a Secretaria Municipal de Saúde e tudo mais, mas pode ser que a gente seja mais contundente nessa linha, né, de que as práticas, que a gente traga os acadêmicos para a realização das práticas e que as outras atividades possam ser permanecidas online por mais um tempo, né? Isso se a gente perceber que não existe a possibilidade do retorno imediato, mas eu acho que não existe, né? Em agosto a gente já vê cada vez mais difícil pensar no retorno em agosto, e quem sabe se a gente conseguir retornar às atividades práticas e
dos nossos cursos, a gente, quem sabe, consiga, né, um caminho melhor, porque a gente não está falando do universo todo. A gente vai furando, furando a camada de resistência aos poucos, né? Então, eu acho que tem um fato, talvez para encerrar, me desculpe me alongar, mas tem um fato relevante nisso tudo aí. Pelo menos a minha percepção, até pelos... Minha filha acabou de se formar, mas começa sexta-feira o mestrado à distância, né? E o meu filho faz engenharia. E cá entre nós, eles não estão com pressa de voltar, porque os dois não tinham atividade prática pendente. Ela acabou se formando em Direito naturalmente neste último semestre letivo dela, fazendo as disciplinas do 10º período, todas à distância, as avaliações, cá entre nós ficou até mais fácil. Então, foi um semestre, que eu diria, numa linguagem popular, em que ela passou e conseguiu concluir o curso. Apesar de que ela foi uma excelente aluna o curso inteiro, mas ela mesma disse, o que eu menos estudei, o que eu menos fiz, foi o 10º período. Eu achei que ia ser fácil, foi mais fácil do que eu imaginava. Por quê? Porque foi EAD. Por outro lado, né, então, assim, não há pressão da sociedade pelo retorno, é só nossa. Se nós brigarmos, talvez num primeiro momento, para dizer assim, tá, tudo bem, o teórico pode esperar, mas o prático não, eu imagino que, ao contrário dos alunos que não estão com pressa de voltar por conta das aulas teóricas, os que estão sem atividade prática e daí já estão começando a sentir o quanto isso está sendo prejudicial, se for para voltar só à atividade prática, eu diria assim, todos os alunos vão querer que volte, porque em algum momento eles também vão chegar nesse momento. E daí a gente teria uma pressão da sociedade pelo retorno, pelo menos, das atividades práticas. Acho que é um plano estratégico aí que a gente deveria pensar em adotar, e tendo como nosso aliado o aluno, né? Porque o aluno, repito, da aula teórica no ensino superior, pode ser que eu me engane, mas acho que ele não está com muita pressa de voltar para a aula, está mais barato ficar em casa, não tem deslocamento, não tem que sair do trabalho direto para a faculdade. Então, não sei, acho que se a gente mudar esse foco, talvez a gente possa ter mais aliados aí nessa batalha. Nós temos 2 cidades, doutor César, que estão liberados as partes práticas do superior, Foz e Cascavel. Cascavel liberou hoje. É verdade. Mas essa estratégia, como disse o professor Ismael... Eu estou num lugar que a internet é ruim, ou o som ou a imagem, então deixei só o som. Não tem problema. Acho que realmente essa acaba sendo a tendência, né, que vai sendo aplicada, né, de estado para estado, de cidade para cidade, né, e assim a gente começa o retorno, né, e até de uma maneira, de um risco até compartilhado, né, porque há uma necessidade do aluno voltar, né, para essas aulas práticas quando não há outra alternativa, né, e da escola ofertar, né, essas disciplinas e o curso andar, né, até chegar à sua conclusão. Então, eu acho que isso, as contribuições foram excelentes, nós até extrapolamos o nosso horário. E, para encerrar, não sei se a Cris quer fazer algum comentário. Eu gostaria de agradecer aqueles que participaram, o professor Ismaioto, como sempre, brilhante na sua explanação, a Adriana, que participou bastante, Carmen e demais que estiveram e participaram conosco, e deixo a palavra final, então, para a nossa presidente Cris fazer o encerramento. Eu só quero agradecer, né? Agradecer todo mundo aí, doutor César, o professor Herrero, a Carmen, e dizer que o doutor César pode dormir mais cedo hoje, porque ontem ele já ficou com a gente até quase 8h30. Tá bom? Muito obrigada. Contem com o Cinep sempre, o que precisar,